sobre talentos. E depois nós vamos abrir lá no livro de Mateus, mas eu queria ler esse momento que Josué está vivendo aqui, algo na sua vida, sem esperar. Na verdade, não havia uma resposta de Deus ali, naquele momento, para que Josué pudesse assumir aquela posição ali. Deus vai lá e realmente depois de levar Moisés para o monte e ele partir ali naquele lugar, Josué tem um grande chamado da parte de Deus agora, um talento que estava no seu coração, algo que ele já vinha preparando na sua vida. Antes de nós lermos isso, se você pegar Deuteronômio e começar a estudar um pouco, Josué, além dele ser um homem de guerra, ele um dos espias que estavam ali, que Moisés enviou os 12, um deles era Josué. Mas Josué tinha algo natural na sua vida. Ele tinha algo que ele queria a presença do Senhor. Josué era aquele que sentava do lado da tenda de Moisés e ficava vendo ali os sinais, as coisas acontecendo ali do lado da tenda de Moisés. Ele tinha algo no seu coração. Ele já tinha um preparo na sua vida. Ele tinha uma condição de receber aquilo que ele poderia entregar diante de Deus. E ali vem toda a trajetória na vida de Josué, e agora Moisés não está mais no meio para conduzir o povo, e Josué é o escolhido de Deus para fazer e levar essa grande jornada daí para frente. E no versículo 1 diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra do Eteu e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Posso ouvir um glória a Deus? Não te deixarei, diga, não te deixarei e não te desampararei. Queridos, aqui Deus dá uma palavra para a vida de Josué, segundo ele tinha dado para a vida de Moisés. E eu vejo aqui, queridos, que Josué ele participou de todos os grandes eventos que Moisés pudesse realizar ali diante do deserto. Ele viu Deus fazendo. Ele viu Deus operando, ele viu Deus na coluna de fogo, ele viu Deus na nuvem. Ele viu Deus ali quando Moisés liderou o povo, trazendo ali o alimento, indo orar, voltando com as tábuas. Ele viu. E queridos, nós também temos essa posição no dia de hoje. Nós vemos os sinais de Deus, está cada dia mais aí, aberto para que todo aquele que possa crer e quiser ouvir a voz do Senhor e receber a palavra de Deus, já está vendo. Os sinais de Deus têm acontecido, muitas coisas têm acontecido, a palavra tem sido propagada, o amor de Deus tem sido ali declarado, a presença do Senhor, os milagres têm acontecido. A volta do Senhor Jesus está iminente, ela está próxima, os sinais estão acontecendo, e nós, queridos, nós temos talentos, todo o povo de Deus tem um talento, para levar esse talento adiante, para conduzir a sua família, para ver ali, querido, a nossa principal herança, que não são os bens desta terra. Não adianta lutar só por aquilo que perece. Eu creio que Deus vai dar, e vai dar com abundância sobre a nossa vida.
Mas o nosso foco não é lutar por isso. O nosso foco é simplesmente deixar Deus colocar as suas mãos e abençoar as nossas vidas. Porque nos preparamos, porque nos esforçamos, porque Deus conhece os talentos que temos. Josué não foi colocado simplesmente porque só tinha ele. Josué foi preparado o seu coração, preparado a sua vida. Querido, ele foi colocado num dos maiores postos do povo de Deus naquele momento, qualificado quase que um rei, conduzindo o povo, como Moisés, como profeta, homem de guerra, homem que estava disposto à batalha, agora conduzindo o povo. E a palavra, querido, que aquele povo que tinha, quando andou no deserto, era que aqueles homens, nenhum deles colocariam os pés na terra prometida. Somente Josué e Caleb. Eu fico imaginando, querido, o que Deus tem feito conosco, diante dos talentos que Ele tem colocado sobre a nossa vida. O que temos feito? Pensou se Josué olha para aquela situação e vê ali todo aquele embaraço agora de conduzir as coisas, e ele falasse para Deus: Pai, eu não quero isso, eu não quero conduzir o povo é ruim, o povo é duro. Querido, pelo lado bom tinha os milagres, as maravilhas, mas pelo lado ruim tinha um povo duro, tinha um povo que não queria, tinha um povo que não estava ali vivendo o que Moisés estava vivendo, porque deixava o seu coração endurecer, porque deixava a sua vida se levar, e tantas outras coisas ruins aconteceram também. E às vezes, amados, nós só queremos pegar as coisas ruins que acontecem. Nós queremos pegar um exemplo negativo, um exemplo que não deu certo, aquilo que já não deu errado, aquilo que está preso, aquilo que está amarrado. Aí a gente fica debruçado em cima dos problemas e não deixamos Deus agir na nossa vida. Então Josué recebe uma palavra de Deus sobre ele: ser forte, ser corajoso, mas eu não vou te deixar e não vou te desamparar. Eu serei contigo, aonde você colocar a planta dos teus pés, serei contigo. Eu abençoarei a sua vida, eu estarei contigo o tempo todo, eu serei com você. E ali a presença de Deus se manifestará através da vida de Josué. Atravessa o mar, Josué, continue o caminho. E sabe o que Deus leva para nós, querido? É que nós temos talentos para continuar os caminhos que Deus prepara para nós. Nós não temos que parar, nós não temos que ficar olhando para o lado. Se nós olharmos, querido, para a situação, não viveremos nesta terra. Um dia nós vamos encontrar um problema, amanhã outro, e daqui dias que decorrerão, aí o final do ano encontraremos outros. Viveremos da mesma forma. Não lutaremos. Vai conversar com um, às vezes a gente se torna até mal educado, às vezes a pessoa só fica lá, porque isso, porque aquilo outro. Aí você fala: sai de mim. Porque de coisa ruim, querido, está esparramado em tudo que é esse lugar. Isso não deu, aquilo não dá, aquilo não dá. Pensou, querido, a palavra do Senhor, ela fala que nós vivemos daquilo que nós somos alimentados. Josué deixou bem claro isso. Do que ele era alimentado? Do que os outros estavam ali também vivendo. Mas ele pegou as boas coisas. Ele pegou aquilo que fazia parte da vida de Deus. E nós precisamos escolher aquilo que faz parte da vida de Deus para nós. Porque o mundo, ele está cheio de amarras, cheio de problemas, cheio de situações. Um monte de gente com cara feia. Tá ou não está? Você olha para um está vivendo um problema, outro está vivendo outro está vivendo uma situação, outro está vivendo um negócio, outro. E os embaraços da vida, queridos, somos nós que entramos. Nós colocamos a culpa no diabo, colocamos a culpa em tantas outras coisas. Mas nós sabemos que o talento que Deus nos deu, nós temos que aplicar isso.
Nós temos que colocar em prática. Nós temos que aperfeiçoar aquilo que é a vida de Deus dentro de nós. Aquilo que Deus colocou como vida dentro de nós. Da onde, queridos, nós precisamos voltar àquilo que o Senhor nos tirou. E enxergar, falar, não, eu estava naquele lugar. Mas quando eu encontrei Jesus, a minha vida foi modificada. Foi mudada. Eu tenho que voltar lá e enxergar o que eu era. Porque se eu não reconheço o que já foi a minha vida e o que está sendo agora, como será o futuro? Como será a minha vida daqui para frente, diante dos obstáculos, diante das situações que, de qualquer jeito, nós vamos viver? Como que nós vamos desembaraçar isso dentro de nós? E cada um de nós, querido, temos um talento para sair dessa situação. Seja 1, seja 2, seja 10, como está lá em Mateus 25. Nós sabemos que os talentos estarão conosco, mas o que faremos com aquilo que Deus nos deu? Com aquilo que Deus já ministrou na nossa vida, já colocou no nosso coração? O que faremos? Olharemos para o lado, terceirizaremos a situação, falamos assim, pastor, ora por mim, porque a situação está ruim, então só vamos procurar a Deus quando o negócio está terrível, e não agradamos a Deus no nosso louvor, na nossa adoração, na nossa entrega, na nossa renúncia, nos nossos arrependimentos, porque nós somos pecadores, irmãos. Nós não podemos fugir disso. Todos nós somos pecadores, mas estamos diante de uma buscando pela santidade do Senhor, porque se nós não buscarmos pela santidade, não veremos o Senhor. Então Josué tinha isso dentro do seu coração, caminhar diante da justiça de Deus sobre a sua vida, diante da palavra de Deus. Se Deus me deu uma palavra, eu caminharei e serei abençoado. Quem crê nessa palavra? Eu levarei a minha vida aos pés do Senhor, eu levarei a minha vida diante da presença de Deus. Quando eu encontrar situações na minha vida que vierem desafiar a minha vida, eu sei a quem eu posso recorrer. Eu posso recorrer ao Senhor, porque Ele tem uma palavra sobre a minha vida. Mas, querido, só tem alimento aquele que come e aquele que bebe da presença de Deus, aquele que busca a presença do Senhor, aquele que tem sede da presença de Deus, aquele que tem sede da palavra do Senhor. Você não tem onde encontrar, ele não encontra força, ele não encontra, querido, alento do Senhor, ele não ouve Deus, ele não sente a presença do Senhor, ele não louva. Ele chega na igreja, querido, se ele está vazio, ele cruza o braço, ele fica olhando para a letra, né? E balbuceia algumas frases, mas aquilo não é vida dentro dele. Viver uma vida de Deus é ter entrega. Eu falo, querido, que é tão fácil, para quem são os amantes de futebol, aí é fácil falar de time de futebol. O cara fala assim, não, ele é corintiano, não, agora você é torcedor pro Palmeiras. Ele quebra o pau com você. Quebra ou não quebra? Quebra, ele vai lá, ele briga, ele esperneia, ele fala um monte de coisa. Fala para colocar a camisa do time que é adversário dele. Tempo fecha, ninguém coloca. Não, meu time e tal. Agora imagina isso se for intensificado na vida de Deus nessas pessoas. Chega na igreja, chega igual é porque eu tive o dia todo cansado. Não, mas se fosse para fazer uma festa, fazer um churrasco, fazer uma situação, tá todo mundo alegre, passou perfume, colocou a botina melhor, e vamos comemorar, vamos se divertir. Queridos, por que você acha que quando é para Deus o peso é maior? Porque Deus tem santidade. Porque as coisas de Deus são santas, não é de qualquer jeito. Tem pessoas que acham que a obra de Deus é de qualquer jeito.
Mas não é não. Aquele que coloca a mão na obra de Deus para fazer a obra de Deus, toma cuidado. Toma cuidado, porque você é uma mira do diabo. Agora imagina, querido, se você tem todo esse talento, do mesmo jeito que você é uma mira do diabo, você também tem uma arma poderosa. Você é fogo puro na presença de Deus. E quando você ora, o diabo sai, porque o fogo de Deus está sobre as nossas vidas. Porque da mesma forma que nós somos a mira, e não tem problema ser a mira. Tem muita gente que fica preocupada, eu vou ser a mira, pastor, pelo amor de Deus. Não, ao contrário. Você é a mira, mas a tua arma é muito mais poderosa em Cristo Jesus, para desfazer, para destruir, para quebrar toda a sentença maligna. O diabo não tem poder contra aqueles que são do Senhor Jesus, porque a vida de Deus opera dentro de nós, porque é por aquilo que somos, por aquilo que temos dentro do nosso coração. Então, queridos, não dá para entrar de uma forma qualquer diante da presença do Senhor. Nós somos filhos de Deus, e Josué sabia disso. Se Deus está falando é porque a coisa vai ser boa, porque a obra de Deus é maravilhosa sobre a minha vida, porque eu creio que Ele vai fazer. Mas de que maneira? Da maneira que eu me entregar e valorizar tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Porque também não é só fazer, querido. Não é só fazer. Tem gente que vem para a igreja, entra dentro da igreja, senta no banco, sou crente. Não, ser crente é entrega. Porque a palavra crente, querido, não é para todo mundo. Até falando da igreja tradicional, eles também, se eles acreditam em alguma coisa, são crentes. Eles não gostam que fala isso, mas eles são crentes. Eles acreditam. Agora, ter uma vida de Jesus é além de uma religião. É além do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque nós talvez não conseguimos trazer a dimensão do mundo espiritual, mas ele é real sobre as nossas vidas. Ele está a um palmo da nossa vida. O diabo está ali tentando de qualquer forma, mas se você tem o fogo na presença de Deus sobre a sua vida, nenhum mal sucederá contra a sua vida, contra a sua casa. A própria palavra diz, mesmo se você tomar algo mortífero, dano nenhum será sobre a sua vida, porque o Senhor está contigo. O Senhor está diante de você. É como aquela história que o pastor Abe, numa igreja americana, contou, que um muçulmano, lá nos Estados Unidos tem muito muçulmano, e ele conta que isso daí foi algo que aconteceu lá. E aí uma filha de um dos muçulmanos lá se converteu, foi para a igreja, aceitou a Jesus. E lá na igreja ela falou para o pastor, e o pastor Abe conheceu esse pastor, ou conversou com ele. E ele falou que ele teve essa palavra dele lá, que a filha foi lá, aquela menina foi lá e falou para o pastor, se eu contar para o meu pai ele me mata. Mas o pai dela ficou sabendo sem ela contar. E deixou um veneno para ela tomar. E ela tomou. Eu não sei se era menino, mas tomou o veneno. E não aconteceu nada com ele. E aí o pai se espantou e falou assim, a carga de dosagem que eu dei era para te matar. Porque lá eles matam, querido. Se um muçulmano se converte, eles matam. E foi muito mais poderoso, e nós podemos ver tantos outros testemunhos maiores do que esse, em toda a irmandade, por todo o mundo aí afora. Porque a vida de Deus que opera dentro de nós, o diabo não pode roubar. Ele pode roubar os bens, ele pode roubar as coisas. Está sendo roubado. Tá bom, ele pode roubar tudo de você. Mas a tua vida ele não. Porque a vida de Deus é mais poderosa. E quando nós temos isso, querido, nós caminhamos por fé, pelo poder da palavra.
pela autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Caminhamos porque temos quem? A presença de Deus dentro de nós. Então caminhar com Deus é ter uma vida segura. Eu não vou ter problema? Lógico que vai ter problema. Mas você vai ter a segurança do Senhor. Você vai ter uma vida com Deus. Uma vida abençoada. Uma vida cheia da presença do Senhor. E é por isso, querido, que nós, nesse momento, também consagramos a Deus o nosso dízimo, a nossa oferta. Apresentamos diante do altar do Senhor. Porque sabemos que Ele tem muito mais, né? Eu uso essa frase para Silmara. O diabo pode até roubar, mas Deus tem muito mais para dar para as nossas vidas do que o que Ele tem para roubar de nós. Porque aqueles que vivem no Senhor permanecem na sua presença. Tudo na nossa vida, querido, é uma questão de tempo. Tudo na nossa vida. Ele pode ser um tempo grande ou ele pode ser um tempo pequeno, mas tudo é uma questão de tempo. Depende da nossa força de vontade para buscar a presença do Senhor. Se eu quero a bênção financeira, que o Senhor proteja, e eu vou continuar buscando o reino dos céus e a sua justiça, eu sei que Ele é poderoso e fiel e Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Então fique de pé. Se você vai consagrar a Deus o teu dízimo, a tua oferta, pegue em suas mãos.